Você sabia que Marilyn Monroe era ruiva originalmente? É difícil imaginar a imagem glamurosa que conhecemos hoje, sem seus característicos cabelos loiros. Antes de se tornar uma estrela, Marilyn, que encantou o público em filmes clássicos, tinha lindos cabelos ruivos. Essa transformação não foi por acaso, foi uma decisão cuidadosamente planejada, influenciada por especialistas em beleza e estilistas que ajudaram a moldar sua imagem. Eles acreditavam que o loiro platinado destacaria sua presença na tela, tornando-a ainda mais atraente para o público. Quando ela adotou esse novo visual, ele se tornou uma marca registrada de sua personalidade, solidificando seu status como uma lenda de Hollywood. A mudança na cor do cabelo de Monroe reflete um tema mais amplo na indústria do entretenimento, onde a aparência muitas vezes desempenha um papel crucial no sucesso de um ator. Mesmo hoje, seu icônico visual loiro continua a inspirar muitos artistas e fãs ao redor do mundo. Não é incrível como uma simples mudança na cor do cabelo pode ter um impacto tão profundo na carreira de uma celebridade? Você já viu neve no deserto do Saara? Surpreendentemente, em 2018, essa vasta área de areia teve uma rara queda de neve. O Saara, conhecido pelo seu calor intenso e clima seco, é um dos lugares mais quentes da Terra. No entanto, em casos raros, a temperatura cai o suficiente para que a neve caia. Quando isso acontece, a neve geralmente derrete rapidamente, muitas vezes sem deixar vestígios de sua presença gelada. Esse fenômeno ocorre devido a uma frente fria incomum que passa pela região, criando um momento bonito, mas passageiro, de contrastes na natureza. Imagine flocos de neve brancos caindo sobre as areias douradas, criando um espetáculo impressionante que surpreende tanto cientistas quanto visitantes. Embora a neve no Saara seja incrivelmente rara, sua aparição nos lembra da incrível variabilidade do clima da Terra. É um exemplo claro de como o tempo pode nos surpreender em lugares onde menos esperamos. Será que a mudança climática no Saara levará a fenômenos meteorológicos ainda mais incomuns no futuro? A verdade é que os bicho-preguiça são mergulhadores incríveis. Você pode pensar nos bicho-preguiça como os mais lentos do reino animal, mas esses seres fascinantes têm muito mais a oferecer do que aparentam. Uma de suas habilidades mais impressionantes é a capacidade de prender a respiração por impressionantes 40 minutos. Esse talento único é crucial para a sua sobrevivência. Quando se sentem ameaçados por predadores, eles podem facilmente entrar na água, onde se tornam quase invisíveis. Essa estratégia não só os mantém seguros, mas também abre novas oportunidades de alimentação. Os bicho-preguiça se alimentam principalmente de folhas e frutas nas copas das árvores, mas às vezes precisam descer para a água em busca de diferentes fontes de alimento. Seja se escondendo do perigo ou procurando suas iguarias favoritas, os bicho-preguiça estão perfeitamente adaptados ao seu estilo de vida relaxado e engenhoso. Com seus movimentos lentos e gosto por viver nas árvores, esses animais provam que há mais na vida do que apenas velocidade. Então, da próxima vez que você avistar um bicho-preguiça pendurado preguiçosamente em uma árvore, lembre-se, seus talentos ocultos vão além da vida lenta. São a adaptabilidade em sua melhor forma. Você não vai acreditar como Keanu Reeves está aos 57 anos. Esse ator icônico é conhecido não só por seus papéis impressionantes, mas também pela incrível dedicação ao seu trabalho. Na série de filmes John Wick, Keanu faz cerca de 90% de suas próprias acrobacias, mostrando seu compromisso com o realismo e a emoção das cenas de ação. Para alcançar esse nível de habilidade, ele treina intensamente em artes marciais e direção de alta velocidade, se esforçando para manter uma excelente forma física. Cada cena de luta não é apenas um conjunto de movimentos coreografados. Elas refletem seu trabalho duro, determinação e talento. O resultado? Um espetáculo incrível para os espectadores, que não conseguem deixar de admirar sua habilidade e resistência. A dedicação de Keanu vai além da atuação. É uma paixão genuína pela arte do cinema que o mantém no topo por décadas. Seja desviando de balas ou lutando intensamente, Keanu prova que a idade é apenas um número quando se trata de realizar seus sonhos. Você viu suas últimas acrobacias? A juba do leão realmente importa? Com certeza, a juba do leão macho não é apenas um detalhe estiloso, é um sinal importante de sua saúde e força. Para as leoas, uma juba escura e cheia é especialmente atraente, indicando que o macho é forte e provavelmente tem bons genes.
Estudos mostram que as leoas preferem parceiros com juras mais densas, pois essas características estão frequentemente ligadas à sobrevivência do leão na natureza. Essa preferência desempenha um papel fundamental no acasalamento, ajudando a garantir que as futuras gerações herdem traços fortes. A cor e o tamanho da juba também podem depender de fatores como idade, genética e até mesmo o clima do ambiente. Então, da próxima vez que você ver um majestoso leão macho, lembre-se de que sua impressionante juba não é apenas uma exibição, mas uma parte importante de sua identidade que pode determinar seu sucesso no mundo animal. A natureza não é incrível? É verdade que o Paquistão produz a maioria das bolas de futebol? Pode parecer surpreendente, mas cerca de 80% das bolas de futebol do mundo são fabricadas no Paquistão. O país conquistou uma excelente reputação na produção de equipamentos esportivos de qualidade, especialmente em regiões como Sialkot, conhecida como a cidade do esporte. Lá, mestres experientes costuram as bolas de futebol à mão, garantindo que atendam aos padrões internacionais de resistência e desempenho. O processo envolve a escolha dos materiais certos, como couro sintético e borracha, que influenciam a sensação e o voo da bola. Além disso, muitas marcas famosas confiam na habilidade paquistanesa, o que ajuda a criar empregos e impulsionar o crescimento econômico na região. Essa especialização destaca não apenas o papel do Paquistão no esporte mundial, mas também a dedicação de seus trabalhadores, que se orgulham de seu ofício. Então, da próxima vez que você ver uma bola de futebol em campo, lembre-se de que ela provavelmente percorreu meio mundo até chegar do Paquistão. Não é incrível como um único país pode impactar tanto o jogo global? Prepare-se para se surpreender com o conceito de monopólios. O monopólio é uma ideia fascinante, frequentemente discutida na física e na filosofia, especialmente entre aqueles que criticam o capitalismo. Imagine um ímã com um único polo. No mundo dos críticos, os anticapitalistas afirmam que os sistemas capitalistas tradicionais criam barreiras invisíveis, semelhantes a um campo magnético que repele, em vez de atrair. Eles acreditam que essas barreiras podem levar à desigualdade financeira e a distúrbios sociais. O termo monopólio reflete uma única posição nessa discussão, destacando como certas dinâmicas de poder atuam como um ímã unidirecional. Ao estudar esses conceitos, podemos entender melhor como diferentes sistemas econômicos afetam nossas vidas. Então, o que podemos aprender com as discussões sobre monopólios e como elas podem nos ajudar a imaginar um futuro mais inclusivo? E se eu disser que espirrar protege seus olhos? Sempre que você sente que vai espirrar, seu corpo ativa uma reação automática. Suas pálpebras se fecham. Esse reflexo não é apenas um hábito estranho, ele tem uma função importante. Ao fechar os olhos, você os protege de pequenas gotas e partículas que podem ser expelidas ao espirrar. Espirrar é uma forma do seu corpo se livrar de irritantes ou germes no nariz. E embora algumas pessoas afirmem que conseguem espirrar com os olhos abertos, isso geralmente não é recomendado. Fechar os olhos durante o espirro protege-os de danos, reduzindo o risco de irritação ou lesão. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se de que não é apenas um reflexo aleatório. Seu corpo está trabalhando para proteger seus olhos. Não é incrível como o nosso organismo possui esses mecanismos de defesa embutidos? Por que o Cherug Bolton Boulder fascina os aventureiros? Esta impressionante maravilha natural está localizada em uma fenda montanhosa, na deslumbrante montanha Cherug, na Noruega, que se eleva a mais de 900 metros. Esta colossal rocha não é apenas um pedregulho qualquer. Ela revela uma história que remonta à última era do gelo. À medida que as geleiras derretiam e recuavam, abandonaram esta enorme pedra em sua posição precária, oferecendo uma vista de tirar o fôlego para qualquer visitante ousado. Desde então, o Cherug Bolton Boulder se tornou um ponto de encontro para os amantes de adrenalina, especialmente os praticantes de base jump, que saltam de suas alturas e experimentam a emocionante sensação de voar para o vasto abaixo. Além de satisfazer a sede de aventura dos aventureiros, também serve como um cenário cativante para fotógrafos e turistas, capturando imagens icônicas que mostram tanto o talento artístico da natureza quanto o espírito humano de aventura. Portanto, se você está planejando uma viagem à Noruega, não perca a chance de testemunhar o Cherug Bolton Boulder, onde a beleza espetacular encontra um pedaço da história geológica e uma emoção inesquecível. Vamos descobrir a verdade sobre os cactos coloridos. Você sabia que alguns cactos têm flores lindas e coloridas e desempenham um papel importante em nossas vidas?
Essas plantas incríveis não apenas chamam a atenção, mas também são muito versáteis. Diferentes tipos de cactos, como a opuntia, produzem flores que podem ser usadas na culinária, adicionando sabores e cores únicas. Os frutos da opuntia são saborosos e nutritivos, frequentemente usados em saladas, geleias e bebidas. Além da culinária, alguns cactos têm uma longa história de uso medicinal, oferecendo benefícios como alívio da dor e propriedades anti-inflamatórias. Além disso, seus extratos naturais podem ser encontrados em cosméticos, proporcionando hidratação e nutrição para nossa pele. Seja admirando sua beleza ou valorizando seu uso prático, essas plantas resistentes nos lembram da criatividade e engenhosidade da natureza. Quantas maneiras de usar esses cactos incríveis você consegue imaginar? Você consegue imaginar uma baleia solitária chamando? Por décadas, os cientistas ficaram fascinados com um som misterioso vindo do oceano. Esse som, identificado como o chamado de um macho de baleia, tem uma frequência incomum de 52 Hz. A maioria das baleias se comunica em frequências muito mais baixas, o que torna o chamado dessa baleia solitária difícil de ser ouvido por outros da sua espécie. Devido a essa discrepância, as tentativas desesperadas da baleia de se conectar passam despercebidas, deixando-a isolada em um oceano imenso. Esse fenômeno intriga os pesquisadores, que frequentemente se referem a ela como a baleia de 52 Hz. Sua história levanta questões sobre comunicação, solidão e o impacto potencial na vida marinha. Ao aprender mais sobre esse ser único, não podemos deixar de nos perguntar quais dificuldades ela enfrenta e como podemos entender melhor os sons do oceano. Descubra dados surpreendentes sobre divórcios em diferentes países. Luxemburgo ocupa o primeiro lugar em taxas de divórcio no mundo, enquanto a Índia tem a taxa mais baixa. Essa diferença impressionante mostra como as visões culturais sobre o casamento e os compromissos variam amplamente. Em Luxemburgo, muitas pessoas veem o divórcio como uma solução comum quando os relacionamentos começam a se deteriorar, refletindo uma atitude mais liberal em relação ao fim do casamento. Por outro lado, na Índia, muitas vezes se enfatiza a importância de compromissos de longo prazo, já que os casamentos são geralmente arranjados e profundamente enraizados em tradições sociais. Essas visões opostas surgem de diferentes valores sociais, sistemas legais e crenças pessoais, moldando a abordagem das pessoas em seus relacionamentos. Compreender esses diferentes contextos culturais pode oferecer uma visão valiosa sobre como as pessoas constroem amor e parceria em diversas circunstâncias. O que esses dados estatísticos dizem sobre nossas próprias visões sobre o casamento? Conheça a Sphere, o robô de tênis, uma verdadeira revolução. Sphere é um incrível robô de treino do tamanho de uma pessoa, projetado especialmente para jogar tênis, e representa um grande avanço na robótica. Imagine treinar tênis com um parceiro que nunca se cansa. Sphere é equipada com sensores modernos e algoritmos que permitem analisar os movimentos do jogador e adaptar suas respostas, oferecendo feedback em tempo real para melhorar o desempenho. Essa inovação pode ser um divisor de águas para atletas que buscam aprimorar seus treinos sem precisar de um parceiro humano. Sphere lança bolas com diferentes velocidades e efeitos, simulando os desafios que os jogadores enfrentam em uma partida real. Não importa se você é iniciante ou experiente, Sphere ajudará a aprimorar suas habilidades. Em um mundo onde a tecnologia avança a cada dia, a chegada de robôs como Sphere mostra como a inteligência artificial pode se integrar perfeitamente aos treinos esportivos. Veremos em breve mais parceiros de IA nas quadras. Difícil de acreditar, mas a Ilha Sandy desapareceu sem deixar vestígios. Durante muitos anos, os mapas mostravam a Ilha Sandy flutuando entre a Austrália e a Nova Caledônia, fazendo com que marinheiros e exploradores acreditassem em sua existência. No entanto, durante uma expedição de pesquisa em 2012, os cientistas fizeram uma descoberta chocante. A ilha não pôde ser encontrada. Em vez de terra, eles se depararam apenas com um oceano sem fim. Após investigações adicionais, ficou claro que essa terra misteriosa, uma vez mostrada em mapas marítimos e no Google Earth, era apenas uma ilha fantasma. O que causou essa confusão? Especialistas acreditam que isso ocorreu devido a erros de cartografia ou formações vulcânicas confundidas com uma ilha. Esses erros podem acontecer facilmente, especialmente nos primeiros dias de mapeamento dos oceanos. O desaparecimento da Ilha Sandy serve como um lembrete fascinante de como nossa compreensão do mundo pode mudar.
e como até mesmo os mapas mais confiáveis podem nos enganar. Você sabia que o Rei Leão tem raízes shakespeariana? O clássico animado da Disney, amado por muitos, não é apenas uma história de animais falantes e músicas cativantes. Ele se inspira em uma das maiores obras literárias já escritas, Hamlet, de Shakespeare. Em ambas as histórias, encontramos um jovem príncipe chamado Simba, que embarca em uma jornada emocionante repleta de traição e vingança. A trama se complica quando o tio de Simba, Scar, comete o ato chocante de matar seu pai, o rei Mufasa, para tomar o trono para si. Essa reviravolta sombria se assemelha aos elementos trágicos encontrados em Hamlet, onde o jovem príncipe luta para vingar o assassinato de seu pai pelas mãos de seu tio. Ambos os personagens, Simba e Hamlet, enfrentam temas profundos de perda, identidade e o pesado fardo da liderança, tornando suas jornadas compreensíveis para o público de todas as gerações. Enquanto o Rei Leão encanta os espectadores com cores vibrantes e músicas memoráveis, suas raízes no drama shakespeariano nos lembram que até mesmo contos animados podem carregar verdades profundas sobre família, lealdade e a busca por justiça. Não é fascinante como a literatura clássica influencia a narrativa moderna? Você sabia que os carros Tesla são quase silenciosos? Diferente dos carros tradicionais com motores barulhentos, os veículos elétricos da Tesla deslizam suavemente pela estrada, emitindo um som quase imperceptível. Esse silêncio único proporciona uma experiência de direção incomum, quase como voar. Imagine dirigir com o vento no cabelo, ouvindo apenas o suave som dos pneus no asfalto. Essa tranquilidade não só aumenta o prazer da viagem, mas também cria uma atmosfera mais calma, reduzindo a poluição sonora nas cidades. Além disso, a ausência do ruído do motor permite que motoristas e passageiros desfrutem de conversas, música ou simplesmente dos sons da natureza ao redor. O compromisso da Tesla com tecnologias elétricas avançadas não só transforma a maneira como dirigimos, mas também como nos sentimos ao volante. Não é incrível como os carros elétricos mudam nossa experiência de direção? Incrível, mas é verdade. O feixe Luxor Skybeam brilha mais intensamente. Esse espetáculo deslumbrante pode ser visto a uma distância impressionante de 275 milhas. Esse feixe extraordinário não é apenas um milagre visual. Ele foi projetado para emitir uma intensidade incrível, alcançando temperaturas de até 500 graus Fahrenheit, logo acima de sua superfície. Imagine como é estar sob uma luz tão poderosa que quase pode derreter sua pele. O feixe é composto por 39 lâmpadas de xenônio e ilumina o horizonte de Las Vegas, atraindo turistas e moradores, criando um magnetismo para todos ao redor. Ele foi concebido como um marco para o hotel e cassino Luxor no deserto, servindo como um farol para aventureiros e sonhadores. Você já se perguntou como é estar sob essa luz brilhante? Você sabia que o menor país do mundo é o Principado de Sealand? Essa plataforma única no Mar do Norte ocupa apenas 550 metros quadrados, tornando-se a nação mais minúscula do planeta. Fundado em 1967 pelo ex-oficial britânico Roy Bates e seu filho Joe, Sealand não é apenas um pedaço curioso de terra. Ele se declarou soberano e criou sua própria constituição, bandeira, hino e até moeda. Imagine viver em uma plataforma com uma população que raramente ultrapassa 5 pessoas. Essa pequena micronação tem uma história fascinante, incluindo tentativas de se tornar independente e até mesmo enfrentar uma invasão pirata. A reivindicação de Sealand como país gerou debates interessantes sobre o que significa ser uma nação no mundo moderno. Apesar de seu tamanho reduzido, Sealand atraiu a atenção de muitos, levantando questões sobre governo, identidade e a própria natureza da soberania. Como essa pequena nação flutuante se afirma em um mundo cheio de grandes países? O espírito de Sealand pode inspirar futuras micronações? Você sabia que os astronautas da Apollo 11 passaram por quarentena? Após o retorno seguro à Terra, os membros da equipe da Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, passaram por uma quarentena incomum de 21 dias. Essa medida foi tomada para garantir que eles não trouxessem micróbios desconhecidos da Lua. Naquela época, as pessoas realmente se preocupavam com a possibilidade de vida extraterrestre, mesmo sem saber como ela poderia ser. Para segurança, os astronautas ficaram em um centro móvel de quarentena que parecia um laboratório científico sobre rodas. Durante esse período, os cientistas monitoraram de perto a saúde deles.
Coletaram amostras e realizaram pesquisas para proteger tanto a equipe quanto o público. Essa quarentena destacou a cautela dos cientistas e autoridades na época inicial da exploração espacial. É surpreendente como a história da exploração do espaço influenciou nossa compreensão sobre a potencial nova vida. E se esses micróbios fossem perigosos? Felizmente tudo correu bem, mas isso nos faz refletir sobre os riscos de explorar o desconhecido. É verdade que Jack Coogan buscou justiça? Jack Coogan, o ator querido conhecido por seus papéis em Oliver Twist e A Família Addams, tem uma história que revela os lados sombrios de seu passado. Dizem que após o trágico sequestro e assassinato de seu amigo de infância, Coogan ficou tão chocado que se juntou a um grupo de cidadãos revoltados. Juntos, eles invadiram uma prisão e lincharam o homem responsável por esse crime horrível, agindo por emoção e sob o impacto da dor. Esse momento chocante revela um lado raro da estrela, mostrando o sofrimento emocional que ele enfrentou. No entanto, o legado de Coogan vai além desse capítulo sombrio. Ele também inspirou importantes reformas legais em Hollywood. Depois de ver muitos atores mirins lutando para administrar seus ganhos, ele desempenhou um papel significativo na criação da Lei Coogan. Essa importante iniciativa legislativa protege os interesses financeiros dos jovens artistas, garantindo que uma parte de seus ganhos seja reservada para o futuro. A história de Coogan é uma mistura agridoce de tragédia e triunfo, não é? Os segredos de beleza da Roma Antiga eram mortalmente perigosos. Na Roma Antiga, as pessoas eram obcecadas em parecer o melhor possível, e uma das maneiras mais populares era o uso de pomadas à base de chumbo branco. Essas pomadas prometiam resolver vários problemas de pele, como acne e cicatrizes, dando aos usuários o desejado tom pálido. No entanto, muitos não percebiam a verdade sombria por trás desse ideal de beleza. O ingrediente principal era o chumbo, um metal extremamente tóxico. Com o tempo, o uso dessas pomadas causava sérios problemas de saúde, incluindo envenenamento por chumbo. A busca pela beleza tinha um preço terrível, destacando até onde as pessoas estavam dispostas a ir para se adequar aos padrões de beleza, mesmo arriscando sua saúde. Este capítulo fascinante, mas alarmante da história, nos lembra que as tendências de moda podem esconder consequências perigosas. Será que a busca pela perfeição ainda representa riscos semelhantes hoje? Você pode acreditar que alguém contou até 1 milhão. Em uma conquista incrível, o residente do Alabama, Jeremy Harper, conseguiu essa tarefa em 89 dias, de junho a setembro de 2007. Ele contou em média mais de 11.200 números por dia, dedicando 16 horas diariamente a esse objetivo único. O caminho de Harper não foi apenas sobre alcançar um número, foi um teste de resistência, foco e determinação. Cada vez que ele pronunciava um número, tentava se manter concentrado, evitando distrações que poderiam levar a erros. Pessoas de todos os lugares começaram a acompanhá-lo, observando seu progresso em sua maratona de contagem. As redes sociais e os jornais locais cobriram sua jornada até 1 milhão, tornando-o uma espécie de celebridade. Embora para muitos contar possa parecer entediante, Harper transformou isso em um espetáculo vibrante, envolvendo amigos e estranhos. Sua dedicação demonstrou a capacidade do espírito humano de persistir e se concentrar. Imagine a satisfação que ele sentiu naquele dia final, ao alcançar 1 milhão. Que conquista maravilhosa! Os marinheiros já temeram cair da Terra? Durante séculos, muitas pessoas, incluindo marinheiros, acreditaram que a Terra era plana. Quando os navios saíam do porto, os marinheiros frequentemente se preocupavam em alcançar o fim do mundo conhecido, onde o oceano, segundo suas crenças, terminava em um abismo. Essa ideia não era apenas um mito, ela surgiu em culturas antigas que não tinham conhecimento científico sobre a forma esférica do nosso planeta. Os mapas da época frequentemente mostravam a Terra como plana, fazendo os marinheiros pensarem que se fossem longe demais, cairiam no vazio. Lendas sobre monstros marinhos e águas perigosas aumentavam seus medos. No entanto, quando exploradores como Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães partiram em longas viagens e documentaram suas jornadas, começaram a revelar a verdade sobre a nossa Terra esférica. Suas corajosas aventuras ajudaram a mudar a opinião das pessoas e aumentar a confiança nas explorações, provando que o mundo é muito maior e mais surpreendente do que alguém poderia imaginar. Podemos ver flores que refletem nossa vida. Essa analogia interessante compara flores em um copo ao nosso comportamento. Assim como as flores florescem lindamente em um copo,
As pessoas muitas vezes se sentem limitadas pelo ambiente ou pelas circunstâncias. Imagine uma flor vibrante, cheia de vida, mas presa ao tamanho do copo. Ela cresce, mas seu desenvolvimento é contido. Da mesma forma, muitos de nós podem se sentir presos devido a expectativas sociais, medos ou dúvidas pessoais. Essa metáfora nos faz refletir se estamos nesses limites por vontade própria ou se podemos superá-los. Quando percebemos qual é o copo que nos restringe, podemos começar a buscar caminhos para a liberdade e novas oportunidades em nossas vidas. Seja um novo hobby, conhecer pessoas diferentes ou repensar crenças antigas. As possibilidades são infinitas se decidirmos sair desse copo. Então, qual será seu próximo passo em direção à liberdade? Você já se perguntou por que o café tem cafeína? A cafeína não é apenas uma forma de te ajudar a acordar de manhã. É uma estratégia de sobrevivência das plantas de café. Essas plantas usam caminhos metabólicos especiais para produzir cafeína, que atua como um pesticida natural. Isso significa que a cafeína ajuda a proteger as plantas de pragas que podem prejudicá-las. Além disso, a cafeína pode retardar o crescimento de plantas concorrentes próximas. Com isso, as árvores de café conseguem obter mais recursos, como luz solar e nutrientes, facilitando seu desenvolvimento. Essa incrível defesa química não só aumenta as chances de sobrevivência das plantas de café, mas também garante a produção de sementes para as futuras gerações. Então, da próxima vez que você beber café ou chá, lembre-se de que está apreciando uma bebida que surgiu da luta da planta pela sobrevivência. A natureza não é incrível? Sim, é verdade. O nome Tóquio vem das palavras japonesas To, que significa leste, e Kyo, que significa capital. Tóquio se tornou a capital do Japão no século XIX, substituindo Kyoto, que foi a capital imperial por mais de 1000 anos. Originalmente chamada de Edo, uma pequena vila de pescadores, ela se transformou em uma metrópole movimentada e se tornou o centro do shogunato. Essa mudança foi um marco importante no cenário político do Japão, garantindo ao leste do país um papel fundamental em seu desenvolvimento. Hoje, Tóquio é um vibrante centro, conhecido por sua mistura única de cultura tradicional e tecnologia moderna. Embora você possa imaginar arranha-céus altos e cultura pop, o nome da cidade nos lembra de sua história e importância na formação do Japão como o conhecemos hoje. Não é fascinante? Um fato interessante sobre a gatinha Taters. Essa fofura recentemente se tornou uma estrela da internet graças a um vídeo viral, onde ela é transportada com lasers a partir do cinturão de asteroides. Sim, você não ouviu errado. A ideia parece saída de um filme de ficção científica, mas cativou espectadores de todas as idades. O vídeo apresenta animações incríveis que combinam fatos astrofísicos reais com a fofura brincalhona da Taters enquanto ela viaja pelo espaço. Isso estimula nossa imaginação e desperta a curiosidade tanto pela exploração do espaço quanto pelos nossos amigos peludos. As pessoas adoraram a mistura divertida de ciência e fantasia, tornando o vídeo um sucesso instantâneo nas redes sociais. É surpreendente como uma simples gatinha pode nos lembrar das maravilhas do universo e das alegrias da criatividade. O que isso diz sobre nosso amor por unir ciência com a vida cotidiana? Você pode se surpreender. A igreja do Shrek inspirou a criação de um edifício real. A igreja Grundtvig na Dinamarca tem um design vibrante que lembra muito a igreja peculiar do famoso filme de animação Shrek. No filme, a princesa Fiona está no altar, se preparando para se casar com o traiçoeiro Lord Farquaad, o que solidifica o lugar da igreja na cultura pop. A verdadeira igreja Grundtvig exibe uma encantadora mistura de estilos arquitetônicos românico e gótico, com altos pináculos e detalhes elaborados, que ecoam a atmosfera mágica do filme. Você pode se sentir como se tivesse entrado diretamente em um conto de fadas. Historiadores sugerem que a aparência única da igreja provavelmente inspirou os criadores do filme, levando-os a buscar ideias em construções semelhantes. Embora a igreja animada tenha características exageradas para combinar com o tom brincalhão do filme, a igreja Grundtvig é uma verdadeira homenagem à magia dos contos de fadas. Talvez essa conexão torne a Dinamarca um lugar fascinante para os fãs tanto da história quanto da animação. E se eu te contar sobre o poder da frase "Eu sou"? Essa simples frase de 2 palavras é considerada uma das mais poderosas em inglês. Ela não apenas afirma a existência, ela molda nossa identidade e influencia nossas crenças. Quando você diz "eu sou", você expressa quem você acredita ser e define o tom da sua realidade.
Essa frase pode inspirar ou limitar, dependendo de como você a usa. Por exemplo, afirmações como "eu sou forte" ou "eu sou capaz" trazem confiança, enquanto frases negativas, como "eu não sou bom o suficiente", podem gerar dúvidas sobre si mesmo. Psicólogos e coaches destacam a importância de afirmações positivas, pois nosso subconsciente, muitas vezes, aceita o que dizemos a nós mesmos repetidamente. Usando o poder do "eu sou", você pode desafiar suas crenças limitantes e promover seu crescimento pessoal. Na próxima vez que você disser essas duas palavras, pense sobre seu impacto. Você está afirmando sua força ou se limitando? Aceite o potencial do "eu sou" e veja como isso muda sua perspectiva. Poucos sabem, mas no Japão, os idosos são respeitados. Todo ano, na terceira segunda-feira de setembro, o Japão celebra o Dia do Respeito aos Idosos, uma festa única que reconhece a contribuição e o valor da geração mais velha. Este dia especial nos convida a refletir sobre a sabedoria e a experiência que os idosos trazem para a sociedade. Embora não haja regras rígidas sobre como comemorar, as pessoas são incentivadas a mostrar respeito e gratidão aos idosos em suas comunidades. As famílias costumam se reunir para agradecer aos avós, e as escolas podem realizar atividades para ensinar às crianças a importância de cuidar dos mais velhos. É um lindo lembrete de que o respeito e o valor da nossa geração mais velha enriquecem nossa cultura. Essa tradição não só fortalece os laços familiares, mas também melhora as conexões sociais, fazendo com que todos se sintam valorizados. Não é maravilhoso ter um dia para honrar aqueles que abriram caminho para nós? Você consegue imaginar que fronteiras desenhadas causam conflitos? Muitos países passaram por ondas de independência, mas as fronteiras que os definem frequentemente contam uma história triste. Quando os colonizadores dividiram os territórios, poucos se importaram com a rica diversidade das culturas e comunidades locais. Em vez disso, traçaram linhas nos mapas, ignorando laços históricos e tradições. Como resultado, países como Nigéria e Sudão enfrentaram sérios problemas após conquistarem a independência. Grupos étnicos foram divididos por fronteiras, enquanto outros tiveram que compartilhar terras limitadas com aqueles com quem tinham rivalidades antigas. Essa negligência pelos contextos culturais gerou tensões e violência em muitas regiões, criando disputas que podem durar gerações. Compreender as complexidades dessas fronteiras ajuda a esclarecer os conflitos modernos, porque ainda não encontramos melhores soluções para evitar que esses problemas surjam novamente. Imagine aranhas em todo lugar, exceto na Antártica. As aranhas são criaturas incríveis que habitam todos os continentes, exceto a gelada Antártica. Existem mais de 45 mil espécies conhecidas, e esses seres de 8 patas se adaptaram a diferentes ambientes, desde florestas tropicais até desertos secos. Você pode encontrá-las no seu jardim, correndo pelo chão da sua casa ou até tecendo teias altas nas árvores. A presença delas é muito importante para o ecossistema, pois desempenham um papel fundamental no controle das populações de insetos. Por exemplo, uma aranha pode comer milhares de pragas em um ano, tornando-as grandes aliadas para os jardineiros. Embora muitas pessoas tenham medo das picadas de aranhas, a maioria delas é inofensiva e ajuda a manter o equilíbrio em nosso mundo. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, lembre-se de que não são apenas criaturas assustadoras. São pequenos controladores de pragas que prosperam ao nosso redor, exceto no frio extremo da Antártica. Descubra a magia dos cabides de madeira. Os cabides de madeira, especialmente os de cedro, não só têm uma aparência bonita no seu armário, mas também possuem um aroma fresco que ajuda a manter suas roupas cheirosas. O cedro é conhecido por repelir insetos como as traças, tornando-se uma ótima escolha para proteger suas peças favoritas. Além disso, esses cabides são resistentes e suportam casacos pesados sem dobrar ou quebrar. Ao contrário dos frágeis cabides de plástico, os cabides de cedro mantêm seu guarda-roupa organizado e com estilo. Com sua durabilidade e propriedades repelentes, são um excelente investimento para quem deseja manter a ordem e a frescura no armário. Então, por que não melhorar o armazenamento das suas roupas com esses encantadores e funcionais cabides de madeira? Qual foi a verdadeira razão para a proibição de fumar a bordo? Até o ano 2000, a maioria das grandes companhias aéreas no Zelu Primo decidiu criar condições mais saudáveis para os voos, proibindo fumar a bordo. Essa decisão marcou o fim da época em que os passageiros podiam fumar na cabine durante o voo. As mudanças ocorreram devido às crescentes preocupações com a saúde,
e as evidências de que o fumo passivo pode prejudicar os não fumantes. Muitos viajantes, especialmente famílias com crianças, acolheram essa medida, desfrutando de um ar mais limpo em altitudes. As companhias aéreas responderam à demanda pública por um ambiente seguro e também enfrentaram pressão dos comissários de bordo, que frequentemente eram expostos à fumaça durante o trabalho. Como resultado, os voos se tornaram significativamente mais agradáveis para todos. Não é interessante como uma única decisão pode mudar o transporte aéreo e promover um estilo de vida mais saudável para milhões? Isso nos lembra como questões importantes de saúde podem transformar indústrias inteiras. Descubra a emocionante busca pelos mistérios do espaço. A humanidade tem um desejo profundo de conhecer mais sobre o cosmos, e essa busca é fascinante. Por séculos, olhamos para as estrelas, refletindo sobre seus segredos e nosso lugar no universo. Cada nova descoberta gera perguntas sobre buracos negros, matéria escura e a possibilidade de vida extraterrestre. A NASA e outras agências espaciais enviam sondas e telescópios para desvendar esses mistérios, revelando imagens impressionantes de galáxias e sistemas planetários. No entanto, apesar de nossos avanços, muitas perguntas fundamentais permanecem sem resposta. O que é a energia escura? Estamos sozinhos no universo? Com o desenvolvimento de tecnologias mais poderosas, nossa compreensão aumenta, mas novas questões também surgem. Essa jornada de exploração convida a todos, desde jovens estudantes até astrônomos experientes, a participar e sonhar com o que está além do nosso mundo. Quais novas revelações nos aguardam no vasto espaço? O jackfruit é realmente a maior fruta do mundo? Essa enorme fruta tropical pode surpreender pelo seu tamanho incrível. O jackfruit pode pesar até 55 quilos, o que é aproximadamente o peso de um cachorro pequeno. O comprimento do fruto chega a 90 centímetros e ele chama a atenção pendurado em árvores em países como Índia, Bangladesh e Tailândia. O jackfruit tem uma casca verde áspera que esconde uma polpa amarela doce e fibrosa por dentro, tornando-o não apenas surpreendentemente grande, mas também saboroso. Muitos o apreciam cru em saladas de frutas, enquanto outros cozinham o jackfruit verde e imaturo como substituto da carne em pratos salgados. Essa versatilidade fez com que o jackfruit se tornasse cada vez mais popular na culinária vegetariana e vegana. Você sabia que um jackfruit maduro pode alimentar uma família inteira? Devido ao seu tamanho impressionante e ricas propriedades nutricionais, o jackfruit continua a atrair atenção em todo o mundo. Então, da próxima vez que você pensar em frutas, lembre-se do jackfruit, o gigante entre as frutas. Você já se perguntou por que o Subway está em todo lugar? O Subway tem mais restaurantes do que qualquer outra rede de fast food, tornando-se um gigante nessa indústria. Conhecida por seus ingredientes frescos e sanduíches personalizados, essa marca abriu milhares de lojas ao redor do mundo, preenchendo ruas e postos de gasolina. O que diferencia o Subway é sua capacidade de agradar consumidores preocupados com a saúde, permitindo que eles montem seus sanduíches com uma variedade de vegetais, carnes magras e pão integral. Essa atratividade certamente ajudou a empresa a alcançar uma cobertura impressionante, já que muitas pessoas buscam opções mais saudáveis em movimento. Esteja você em uma cidade pequena ou em uma grande metrópole, provavelmente há um Subway perto de você, atraindo-o com a possibilidade de criar o almoço perfeito. Então, da próxima vez que você estiver procurando algo rápido, pense em como essa rede de sanduíches mudou nossa percepção sobre fast food. Por que este edifício se destaca em Surga? O edifício em Surga, Badjepitinta Alam, chama a atenção pelo seu design criativo, que combina estética e funcionalidade. Esta obra-prima da arquitetura é não apenas bonita, mas também construída com foco em aspectos ecológicos. Seu design leva em conta fatores naturais, como luz solar, correntes de vento e a fauna local, tornando-se um excelente exemplo de arquitetura sustentável. As grandes janelas garantem iluminação natural suficiente, reduzindo a necessidade de luz artificial, enquanto os beirais estrategicamente posicionados protegem contra a luz solar intensa. Os materiais utilizados são ecológicos, permitindo que o edifício se integre ao ambiente, em vez de prejudicá-lo. Essa abordagem inovadora não só embeleza a paisagem, mas também serve como modelo para construções futuras. Então, quando pensamos em como construir nossos espaços, não deveríamos seguir esse exemplo inspirador?
E se eu te contar sobre a melhor ferramenta para boxe? Um dispositivo para treinar boxe em casa vai mudar tudo para atletas de qualquer nível. Este gadget compacto se encaixa perfeitamente na sua casa, permitindo que você treine a qualquer hora. Com sensores embutidos, ele fornece feedback sobre seus golpes em tempo real, ajudando a melhorar sua técnica e aumentar sua velocidade. Imagine ter um treinador pessoal sempre à mão. Além disso, ele se conecta a vários aplicativos que acompanham seu progresso, permitindo que você defina metas e veja suas melhorias. Seja você um iniciante aprendendo o básico ou um boxeador experiente buscando a perfeição, este dispositivo oferece uma experiência de treino profissional na sua casa. Diga adeus às idas à academia e olá a uma maneira prática de aprimorar suas habilidades em casa. Pronto para levar seu boxe a um novo nível? A criação da internet no final do século XX foi um marco importante na forma como nos comunicamos, aprendemos e fazemos negócios. Imagine um mundo onde a informação não estivesse a um clique de distância e conversar com amigos ao redor do mundo exigisse mais do que uma simples mensagem. Antes da internet, acessar informações muitas vezes significava recorrer a enciclopédias volumosas ou visitar bibliotecas. Agora, graças à internet, podemos compartilhar ideias instantaneamente, trabalhar em projetos e até assistir nossos programas favoritos de qualquer lugar do mundo. Essa rede incrível transformou indústrias, permitindo que empresas alcançassem clientes globalmente e dando voz às pessoas para expressarem seus pensamentos. A internet estimula a criatividade e a inovação, mudando nossa visão sobre educação, entretenimento e relacionamentos. Como seria nossa vida hoje, sem essa tecnologia revolucionária? Você sabia que cerca de 10% da população da Islândia acredita na existência de elfos? Isso é incrível. Essa crença única se baseia no rico folclore do país, onde os elfos, conhecidos como Huldufolk, ou pessoas escondidas, supostamente vivem em rochas e colinas. Muitos islandeses têm um profundo respeito pela natureza e seus mistérios, o que ajuda a manter essas histórias mágicas vivas. Ao construir, muitas vezes são considerados os possíveis lares dos elfos, e alguns construtores até mudam seus planos para não incomodá-los. Essa conexão cultural com os elfos não é apenas peculiar, ela reflete como os islandeses veem sua terra e o meio ambiente, unindo a vida moderna com tradições antigas. A crença nos elfos serve como um encantador lembrete da identidade única da Islândia e da importância da imaginação na vida cotidiana. Visitantes da Islândia frequentemente ouvem histórias sobre essas criaturas mágicas, o que torna a ilha ainda mais atraente. E então, o que você acha? Os elfos realmente podem estar nos observando? Incrível, mas a matéria escura realmente domina nossa galáxia. Cerca de 85% da massa da Via Láctea é composta por essa substância misteriosa. A matéria escura não emite luz ou energia, por isso é completamente invisível e difícil de detectar diretamente. No entanto, os astrônomos sabem de sua existência graças aos efeitos gravitacionais que ela exerce sobre estrelas e galáxias. Por exemplo, quando os cientistas observam o movimento das estrelas em nossa galáxia, percebem que suas velocidades não podem ser totalmente explicadas pela matéria visível, como estrelas, planetas e gás. Isso sugere que há algo mais, a matéria escura. Pesquisadores estão ansiosos para descobrir o que é a matéria escura e propõem teorias que vão desde partículas massivas de interação fraca, WIMPs, até explicações mais exóticas. Compreender a matéria escura pode ser a chave para desvendar alguns dos maiores mistérios do universo, o que conseguiremos descobrir a seguir. Você já se perguntou por que alguns ossos não quebram? Acontece que uma mutação rara no gene LRP5 é a chave para isso. Esse fato genético incrível permite que algumas pessoas tenham ossos até 8 vezes mais densos do que a média. Existem apenas cerca de 50 casos conhecidos no mundo, e esses ossos superfortes são extremamente raros. Pessoas com essa mutação podem andar com um esqueleto que praticamente não se quebra, o que significa que enfrentam menos riscos de fraturas e lesões que normalmente afetam nossos ossos. Cientistas estudam essa condição não apenas por sua singularidade, mas também porque pode nos ensinar sobre a saúde óssea em geral. Entender como essa mutação funciona pode levar a novos tratamentos para a osteoporose e outras doenças ósseas. Não é fascinante pensar que uma pequena mudança em nosso DNA pode resultar em uma força tão extraordinária? Acredite ou não, goleiros enfrentam 100 chutes poderosos.
Em um desafio emocionante, o goleiro tenta defender 100 chutes da área, testando não apenas suas habilidades, mas também sua resistência. Os goleiros são alguns dos atletas mais fascinantes em campo. Eles não ficam parados esperando. Estão sempre em movimento, prontos para mergulhar ou saltar e bloquear chutes fortes. Este desafio destaca sua agilidade e reação, pois precisam responder rapidamente a diferentes ângulos e velocidades. Imagine enfrentar uma força imensa a cada chute que vem em sua direção. Aqui, a concentração e o tempo são essenciais. Defender muitos desses chutes exige treino, foco e compreensão da técnica do atacante. A cada erro ou defesa incrível, a pressão aumenta. Os goleiros também precisam de força psicológica para lidar com a pressão, especialmente quando os adversários tentam marcar. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, lembre-se das incríveis habilidades e coragem que esses jogadores trazem para o jogo. Isso com certeza faz você valorizar ainda mais o papel deles, não é mesmo? É difícil de acreditar, mas girafas nunca bocejam. Esses seres incríveis são um dos poucos mamíferos que evitam esse comportamento comum, que é visto em muitas espécies. Você pode estar se perguntando por quê. Parece que a sua fisiologia única desempenha um grande papel nisso. As girafas têm pescoços longos e uma estrutura cardíaca especial que bombeia sangue para seus cérebros de forma eficiente, reduzindo a necessidade de oxigênio extra que normalmente causa o bocejo. Como elas conseguem manter os níveis de oxigênio sem bocejar, esses animais altos não precisam desse comportamento como nós. Em vez disso, passam o tempo comendo folhas de árvores altas e permanecendo alertas a potenciais predadores. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se, elas não vão bocejar, mas definitivamente encantam com seu jeito único. Um fato interessante sobre Pando e seu futuro. Pando, um incrível organismo antigo, é frequentemente chamado de maior ser vivo do planeta. Essa imensa floresta de aspens em Utah ocupa mais de 43 hectares e existe há milhares de anos. Apesar de sua impressionante resistência, o futuro de Pando está ameaçado. Problemas ecológicos como secas, doenças e atividades humanas colocam em risco seu crescimento e saúde. Curiosamente, Pando foi recentemente reconhecido pelo público, lembrando-nos de quanto ainda precisamos aprender sobre as maravilhas do nosso planeta. A sobrevivência desse ecossistema único mostra as poderosas conexões entre todas as formas de vida, ressaltando a importância de proteger esses tesouros. Conseguiremos aceitar o desafio e garantir o florescimento de Pando para as futuras gerações? Por que as viagens espaciais envolvem tantos riscos? Desde o início dos voos humanos no espaço, 19 corajosos astronautas perderam tragicamente a vida ao tentar cruzar ou ultrapassar a linha de Kármán, o limite reconhecido do espaço. Essa triste estatística revela uma taxa de mortalidade de cerca de 2,8%, entre aproximadamente 676 pessoas que deixaram nossa atmosfera. As condições severas acima da Terra apresentam muitos perigos, incluindo a exposição à intensa radiação, o vácuo do espaço e falhas técnicas inesperadas. Cada um desses fatores pode levar a consequências catastróficas. Um dos incidentes mais conhecidos foi o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986, que mostrou que até mesmo profissionais altamente qualificados enfrentam ameaças à vida. Apesar desses riscos, os avanços em tecnologia e protocolos de segurança visam reduzir os perigos, permitindo uma exploração mais segura da última fronteira. Ao expandirmos os limites das viagens espaciais, conseguiremos algum dia eliminar completamente esses riscos. Você sabia que as bússolas apontam para o sul magnético? Esse é um fato surpreendente que pode confundir muitas pessoas. Quando você usa uma bússola, a agulha se volta para o polo norte magnético da Terra. Mas aqui está o detalhe. Esse polo norte magnético é, na verdade, o polo sul magnético da Terra. Essa característica interessante se deve à estrutura do campo magnético da Terra. O polo norte magnético fica perto do polo norte geográfico, o que pode confundir turistas ou aventureiros que tentam encontrar o verdadeiro norte. Como a bússola mostra apenas a direção do polo magnético, você pode estar se movendo na direção errada. Isso significa que, ao se orientar, é importante considerar essa diferença, especialmente em lugares selvagens, onde a precisão da direção é crucial. Então, da próxima vez que você confiar na bússola, lembre-se, ela te leva para o sul magnético e não para o verdadeiro norte.
Sim, é verdade. A NASA, ou a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, foi criada em 1958 e sua fundação está diretamente ligada ao lançamento do satélite soviético, o primeiro satélite artificial, apenas um ano antes. Esse evento chocou o mundo e gerou preocupação nos Estados Unidos sobre a pesquisa espacial e o progresso tecnológico. Vendo o avanço da União Soviética, os EUBA começaram a intensificar seus esforços em pesquisa aeroespacial e educação. Assim, a NASA foi criada para coordenar essas ações, com o objetivo de não ficar para trás na corrida espacial. Com o crescimento da organização, foram estabelecidas as bases para várias missões espaciais, desde enviar pessoas à Lua até lançar telescópios espaciais. A criação da NASA mudou radicalmente a pesquisa científica e despertou o interesse público pela ciência espacial, inspirando gerações a olhar além do nosso planeta. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre uma missão a Marte ou uma nova descoberta no espaço, lembre-se, tudo começou com o lançamento de um satélite. Você já pensou na capacidade dos pulmões? Os pulmões humanos médios podem conter cerca de 3,5 litros de ar, o que é bastante impressionante. No entanto, essa capacidade não é a mesma para todos. Fatores como idade, sexo e nível de condicionamento físico influenciam isso. Por exemplo, jovens geralmente têm uma capacidade pulmonar maior do que os idosos. Além disso, os homens costumam ter pulmões maiores do que as mulheres. Mas isso não é tudo. Pessoas que praticam certas atividades, como atletas ou músicos que tocam instrumentos de sopro, podem desenvolver uma capacidade pulmonar ainda maior. Eles podem praticar técnicas de respiração ou realizar exercícios intensos que fazem com que seus pulmões se adaptem e se expandam. Esse treinamento especial os ajuda a maximizar a absorção de oxigênio, melhorando seu desempenho e resistência. Então, da próxima vez que você respirar fundo, pense em como seus pulmões funcionam e na incrível capacidade que eles têm para sustentar seu corpo. Quais outros fatos interessantes sobre nosso corpo existem? Prepare-se para se surpreender com o acordo de café do Clooney. Em 2013, George Clooney fez história ao assinar o contrato publicitário mais caro já registrado com a Nespresso, no valor de 40 milhões de dólares. Esse contrato vantajoso não surgiu do nada, foi resultado de uma parceria que começou em 2006. O charme e a carisma de Clooney o tornaram o rosto ideal para a Nespresso, tornando-se sinônimo da marca. Ele não apenas atuou em comerciais de TV e anúncios impressos, mas também participou ativamente do desenvolvimento das estratégias de marketing da Nespresso e ajudou na criação de produtos. Essa colaboração mostrou não só seu poder como estrela, mas também seu compromisso com a sustentabilidade, já que ele frequentemente destacava as práticas ecológicas da Nespresso, considerando como os amantes de café são frequentemente cativados pelo aroma premium da marca. Você consegue imaginar o alvoroço que a participação de Clooney causou? É verdade que as lágrimas combatem micróbios? Pode parecer surpreendente, mas as lágrimas não são apenas uma reação emocional. Elas contêm uma enzima poderosa chamada lisozima, que luta contra micróbios. Essa enzima especial é fundamental para a saúde dos nossos olhos, combatendo diferentes tipos de bactérias que podem causar infecções. Sempre que você chora, seja de alegria, tristeza ou irritação, a lisozima é liberada para ajudar a limpar os olhos de bactérias nocivas. Essa enzima incrível destrói as paredes celulares de algumas bactérias, impedindo sua multiplicação. É por isso que suas lágrimas podem oferecer uma proteção extra para os olhos. Além disso, as lágrimas ajudam a manter os olhos úmidos e a lavar poeira e sujeira, o que também contribui para a saúde ocular. Portanto, da próxima vez que você derramar uma lágrima, lembre-se de que isso não é apenas um sinal de emoção, mas também um mecanismo de defesa natural que trabalha ativamente para manter seus olhos seguros e saudáveis. Acredite ou não, os relógios espelhados têm um significado especial. Esses momentos fascinantes acontecem quando as horas e os minutos no relógio se igualam, como 11:11 ou 22:22. Muitos acreditam que ver esses números não é apenas uma coincidência. Muitas vezes é visto como um sinal do universo, um momento em que seus pensamentos se alinham com sua realidade. Em algumas culturas, os relógios espelhados são considerados um tempo para fazer desejos ou um sinal de que você está no caminho certo. Curiosamente, muitas pessoas relatam notar esses momentos em momentos significativos de suas vidas, levando-as a pensar que esses eventos estão ligados aos seus sentimentos ou pensamentos.
Independentemente de ser visto de uma perspectiva espiritual ou como uma coincidência divertida, não se pode negar que esses momentos despertam curiosidade. Você já notou relógios espelhados e sentiu que isso significava algo especial? Você sabia que Zeb Quinn desapareceu em 2000? Esse desaparecimento misterioso chamou a atenção de muitas pessoas na época e ainda gera perguntas. Zeb, um jovem de 18 anos da Carolina do Norte, saiu para ver um carro usado, mas nunca chegou ao destino. Depois de parar para abastecer, ele simplesmente sumiu. Quando as autoridades encontraram seu carro no estacionamento, havia objetos pessoais dentro, mas Zeb não estava lá. Uma semana depois, ocorreu uma reviravolta preocupante. Alguém se passando por Zeb ligou para seu chefe e disse que ele estava doente. Essa troca de identidade adicionou mais um mistério ao caso. Seria alguém próximo a ele ou uma pessoa desconhecida? Os investigadores analisaram todas as pistas, mas apesar dos esforços e da atenção da mídia, o paradeiro de Zeb continua sendo um mistério. O que aconteceu naquela viagem fatídica? Esse caso continua intrigando aqueles que ouvem sua história, lembrando-nos de como a vida de uma pessoa pode mudar rapidamente. E isso pode te surpreender, a mãe de todas as demonstrações. Em 1968, Douglas Engelbart fez uma apresentação revolucionária que mudou nossa interação com os computadores. Nesse evento, Engelbart mostrou elementos-chave que se tornaram a base do processo computacional moderno. Imagine como usamos janelas para multitarefa, hipermídia, que conecta informações e videoconferências que transformaram a comunicação à distância. Engelbart também apresentou o mouse, uma ferramenta que revolucionou a navegação no espaço digital, além de editores de texto, que facilitaram muito a escrita e a edição de documentos. Essa demonstração estava tão à frente de seu tempo que muitas de suas ideias hoje parecem comuns, mas na época eram revolucionárias. A visão de Engelbart não apenas aumentou a produtividade pessoal, mas também lançou as bases para a internet e muitas tecnologias modernas das quais dependemos hoje. Você consegue acreditar que todas essas inovações surgiram em uma única apresentação? Prepare-se para se surpreender com a magia do rum. O rum é feito da cana-de-açúcar, mas você sabia que essa bebida deliciosa pode ser produzida de duas maneiras inesperadas? Em alguns lugares, os produtores usam o suco da cana, espremendo os talos frescos para obter um líquido doce. Em outras regiões, como o Caribe, eles utilizam a melaço, um xarope espesso que é um subproduto da produção de açúcar. Esse método é muitas vezes mais econômico, transformando resíduos em uma bebida saborosa. O processo de fermentação, então, converte os açúcares em álcool. E aqui começa a parte mais interessante. Os destiladores podem influenciar o sabor, variando os ingredientes, envelhecendo o rum em diferentes barris e até escolhendo leveduras especiais para a fermentação. O resultado é uma rica variedade de sabores de rum, desde os leves e frutados até os escuros e complexos. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de um coquetel com rum, aprecie a incrível jornada que a cana-de-açúcar fez para se tornar sua bebida. E se o número de cangurus na Austrália superar o de pessoas? Esse fato interessante revela que há mais de 50 milhões de cangurus na Austrália, muito mais do que os cerca de 25 milhões de habitantes do país. Esses icônicos marsupiais não são apenas criaturas adoráveis. Eles desempenham um papel importante no ecossistema australiano. Os cangurus ajudam a moldar o ambiente ao comer grama, o que favorece o crescimento de novas plantas e mantém a saúde da paisagem. Como eles se adaptam bem a diferentes habitats, de campos a florestas, esses animais podem ser encontrados por toda a Austrália. Curiosamente, a população de cangurus varia conforme a disponibilidade de alimento e a quantidade de chuvas, tornando-os bastante adaptáveis. Embora os visitantes frequentemente fiquem admirados com seu movimento de salto único e comportamento social, é importante lembrar que esses animais enfrentam ameaças devido à atividade humana, como a perda de habitat e a caça. Portanto, da próxima vez que você pensar na Austrália, imagine um país onde os cangurus superam os humanos em número, desempenhando seu papel na natureza e coexistindo conosco nesta bela nação. Você não vai adivinhar o segredo da cesta de Vênus. O Plectella aspergillum, mais conhecida como cesta de Vênus, é uma incrível esponja de águas profundas que habita os oceanos Pacífico e Índico. Essa esponja notável possui um esqueleto de sílica que reflete a luz de forma impressionante, dando a ela uma aparência leve e delicada. Os padrões geométricos elaborados em sua superfície não servem apenas para embelezar.
Eles desempenham um papel importante em ajudar a esponja a suportar a enorme pressão do fundo do mar. Essas esponjas costumam ser encontradas a mais de 1.000 metros de profundidade e criam um habitat para pequenos camarões que vivem dentro de sua estrutura em forma de cesta. Na verdade, os camarões frequentemente estabelecem relações simbióticas com a esponja, fornecendo nutrientes e recebendo proteção contra predadores. A cesta de Vênus não é apenas um objeto bonito, é um exemplo maravilhoso da criatividade e harmonia da natureza. Então, da próxima vez que você pensar na vida no oceano, lembre-se dessa incrível esponja escondida nas profundezas do Mar Azul. Você já viu algo tão encantador? O que realmente move a nossa internet hoje? Tudo começou com a ARPANET, um projeto pioneiro lançado pelo Departamento de Defesa do ZEUA nos anos 60. Esse projeto foi criado para garantir a comunicação entre instituições científicas do governo e se tornou a base da rede global que usamos hoje para tudo, desde redes sociais até compras online. A primeira mensagem enviada pela ARPANET em 1969 deveria ser a palavra login, mas virou uma piada quando o sistema travou após enviar apenas LO. Imagine se cada acesso à internet pudesse terminar assim. Apesar das dificuldades no início, a ARPANET introduziu protocolos e ideias que foram fundamentais para o crescimento acelerado da internet. No início dos anos 80, ela se transformou no que conhecemos hoje como internet, conectando milhões de usuários ao redor do mundo. Essa mudança revolucionária alterou a forma como compartilhamos informações e nos comunicamos, mudando para sempre a vida cotidiana em todo o planeta. Você consegue acreditar que um começo tão modesto gerou a revolução digital? O medo de palhaços, conhecido como coulrofobia, é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis ou até assustadas ao encontrar esses personagens coloridos. Os psicólogos não têm certeza de onde vem esse medo. Uma das teorias populares sugere que a maquiagem exagerada e os rostos pintados dos palhaços os tornam menos humanos, causando desconforto. Outras teorias destacam o comportamento imprevisível dos palhaços e suas travessuras engraçadas, que podem ser vistas como uma ameaça difícil de explicar. Além disso, alguns acreditam que a absurdidade de adultos com sapatos grandes e roupas brilhantes intensifica esse medo, pois desafia nossas ideias sobre o comportamento normal dos adultos. De qualquer forma, o medo é real para muitos e levanta questões sobre como nossas experiências moldam nossos sentimentos em relação a essas figuras brincalhonas. Por que os palhaços provocam reações tão intensas? Prepare-se para se surpreender com as dificuldades ocultas das modelos. Embora o mundo frequentemente idealize a beleza, ser muito atraente pode trazer problemas inesperados. Pesquisas mostram que modelos profissionais, apesar de sua aparência impressionante, enfrentam taxas mais altas de distúrbios emocionais e relatam níveis baixos de felicidade. Isso acontece principalmente porque elas são avaliadas mais pela aparência do que por talentos únicos ou caráter. Sob constante atenção, muitas modelos enfrentam problemas de autoestima e identidade, questionando se a sociedade as valoriza pelo que são, além da aparência. A pressão contínua para manter uma imagem perfeita pode afetar seriamente a saúde mental, revelando uma dura verdade. A beleza não garante satisfação ou estabilidade emocional na vida. No final, a atratividade do mundo das modelos, muitas vezes, esconde uma luta mais profunda por aceitação pessoal e felicidade. Em Nova Jersey, é proibido comer sopa fazendo barulho. Essa regra estranha tem o objetivo de tornar a hora das refeições agradável e tranquila para todos. Em restaurantes e cafés, pode ser bem barulhento, e o som de alguém fazendo barulho com a sopa pode distrair os clientes que querem aproveitar a comida. Os legisladores do estado Jardim decidiram que um ambiente silencioso durante as refeições é importante para boas maneiras e prazer. Imagine estar em um bom restaurante e ouvir alguém fazendo barulho ao comer sopa. Isso pode estragar a atmosfera, não é? Embora pareça estranho, essa lei destaca o compromisso de Nova Jersey em manter um certo nível de decoro durante as refeições. Então, da próxima vez que você for fazer barulho com macarrão ou sopa, pense 2 vezes se estiver em Nova Jersey. Talvez seja melhor usar a colher. Vamos revelar a verdade sobre as cobras-bola e os cupins. Na natureza, as cobras-bola formam uma parceria incrível com os cupins, que beneficia ambas as espécies. Essas serpentes fascinantes costumam fazer seus ninhos nos cupinzeiros, que lhes oferecem um abrigo aconchegante.
Quando ratos ou outros pequenos animais tentam entrar nesses cupinzeiros, as cobras-bola estão prontas para atacar, aproveitando uma refeição rápida. Essa colaboração não só alimenta as cobras, mas também ajuda a proteger os cupins de predadores, criando um equilíbrio delicado em seu ecossistema. É um exemplo clássico de simbiose, onde duas espécies diferentes trabalham juntas para o benefício mútuo. Imagine viver em uma casa aconchegante, tendo um protetor feroz que impede invasores famintos de entrar. Compreender essa conexão única destaca as maravilhas da natureza, lembrando-nos de como a vida está interligada. Quantas outras parcerias incríveis você acha que existem no mundo animal? A Capela Sistina, localizada no Vaticano, é famosa por seu incrível teto, pintado pelo gênio Michelangelo. Sua obra, finalizada no início dos anos 1500, inclui uma série de frescos impressionantes que encantam visitantes há séculos. Entre eles está a famosa Criação de Adão, onde Deus estende a mão para dar vida a Adão, um momento que captura perfeitamente a essência do potencial humano e do toque divino. Outra obra notável é o Juízo Final, pintado na parede do altar, que retrata o julgamento final das almas e reflete a profunda compreensão de Michelangelo sobre as emoções e a espiritualidade humanas. As cores vibrantes e os detalhes complexos dessas pinturas mostram não apenas o talento excepcional de Michelangelo, mas também a importância da arte na época do Renascimento. Hoje, milhões de pessoas visitam anualmente a Capela Sistina, ansiosas para ver essas obras de arte lendárias que continuam a inspirar e fascinar pessoas de diferentes origens. Que histórias essas imagens antigas escondem? Você sabia que os girafas têm a pressão arterial mais alta? Esse fato interessante ajuda a entender como esses animais incríveis sobrevivem na natureza. Os pescoços altos dos girafas podem chegar a cerca de 2 metros, o que coloca suas cabeças bem acima de seus corações. Para que o sangue chegue ao cérebro, os corações precisam trabalhar muito, gerando a pressão arterial mais alta entre os mamíferos. Essa é uma adaptação única que os ajuda a se manter saudáveis e alertas, especialmente para perceber predadores à distância. Curiosamente, quando uma girafa se inclina para beber, a pressão pode cair rapidamente, aumentando o risco de desmaio se não tiver cuidado. Esse sistema impressionante demonstra a incrível engenharia da natureza e ajuda a explicar por que as girafas são criaturas tão majestosas, pairando sobre as savanas com seus pescoços longos e movimentos graciosos. Você consegue imaginar como é lidar com uma pressão tão alta todos os dias? Você vai se surpreender ao saber que suricatos são verdadeiros arquitetos de tocas. Esses animais incríveis vivem em complexas casas subterrâneas, conhecidas como tocas, que podem abrigar grupos chamados de mob ou bando, às vezes com até 40 indivíduos. Essas tocas são verdadeiras maravilhas da engenharia, com vários cômodos destinados a funções específicas. Por exemplo, há áreas confortáveis para dormir, onde os suricatos podem descansar bem, e quartos especiais para reprodução. Essa estrutura complexa não só os protege das temperaturas extremas do deserto, mas também garante segurança contra predadores que esperam na superfície. A dinâmica social desses grupos destaca a natureza cooperativa dos suricatos, já que eles trabalham juntos para manter suas casas e cuidar da prole. Essas habilidades notáveis permitem que eles prosperem em condições desafiadoras, tornando-os alguns dos animais mais fascinantes da vida selvagem. Adivinhe o que está por trás desse fio único de lã de animais de estimação? A empresa Lana de Conan permite que os donos de pets transformem a lã dos seus bichinhos em algo especial. Imagine coletar a lã que cai do seu animal, enviar para a Lana de Conan e receber de volta um lindo novelo de lã. Essa lã não é apenas um material comum, ela carrega uma conexão especial com seu pet. Muitas pessoas veem seus animais como membros da família, e esse serviço inovador ajuda a preservar essa ligação. Com a lã, você pode tricotar peças únicas, desde suéteres aconchegantes até cachecóis quentes, cheios da presença do seu amigo. É uma maneira emocionante de honrar essa amizade. Além disso, esse serviço promove práticas sustentáveis, dando nova vida à lã que de outra forma seria descartada. Assim, você não só ganha um item único, mas também contribui para um artesanato ecológico. Não é uma maneira maravilhosa de manter seu amado perto, mesmo quando ele não está com você? Você sabia que os tamanduás gigantes têm línguas longas?
Esses seres incríveis podem medir quase 2 metros, mas suas bocas são surpreendentemente estreitas, apenas cerca de 2,5 centímetros de largura. Essa forma única é perfeita para sua dieta, que consiste em insetos, especialmente formigas e cupins. Os tamanduás gigantes têm línguas longas e pegajosas, que podem se estender até 60 centímetros. Eles rapidamente projetam e recolhem suas línguas, capturando centenas de insetos em uma única refeição. É um espetáculo maravilhoso na natureza. Suas bocas e línguas especializadas os ajudam a sobreviver em habitats que incluem campos e florestas da América Central e do Sul. Apesar de seu tamanho, os tamanduás gigantes são em sua maioria solitários e desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar as populações de insetos. Então, da próxima vez que você pensar em como os animais se alimentam, lembre-se do tamanduá gigante e sua língua incrível. Quem não acharia isso fascinante? O microbioma pulmonar, que é o conjunto de micro-organismos que vivem em nossos pulmões, pode ser menos diverso do que as bactérias do intestino, mas é extremamente importante para a nossa saúde. Essa comunidade única desempenha um papel fundamental na prevenção de infecções e pode até influenciar condições como a asma. Um microbioma pulmonar equilibrado ajuda nosso sistema imunológico a reconhecer invasões prejudiciais, reduzindo o risco de doenças respiratórias. E não para por aí. Pesquisas recentes mostram que os fibroblastos cardíacos, que por muito tempo foram vistos apenas como células estruturais do coração, na verdade contribuem para sérios problemas, como arritmia e insuficiência cardíaca. Esses fibroblastos agora são considerados alvos terapêuticos potenciais, que podem levar a novos tratamentos para doenças cardiovasculares. Compreender essas interconexões nos ajuda a perceber o quão entrelaçados estão os diferentes sistemas do nosso corpo e por que manter a saúde dos nossos microbiomas é tão crucial. Não é incrível quantas complexidades estão escondidas em nossos corpos? Prepare-se para se surpreender com a incrível longevidade dos morcegos. Você sabia que os morcegos podem viver até 40 anos? Isso é muito tempo para esses pequenos mamíferos. Na verdade, se compararmos a longevidade com o tamanho, apenas 19 espécies de mamíferos vivem mais do que os humanos, e 18 delas são morcegos. Essa durabilidade impressionante desafia a ideia comum de que os animais pequenos geralmente têm vidas curtas. Graças à sua biologia única, os cientistas buscam estudar os morcegos para entender os segredos do seu envelhecimento e sua notável resistência a doenças. Esses conhecimentos podem abrir caminho para avanços médicos que um dia podem beneficiar também os humanos. Imagine o que podemos aprender com essas maravilhas voadoras. Com sua longa vida, os morcegos guardam chaves para mistérios que podem revelar novas abordagens para a saúde e longevidade de todas as espécies, inclusive a nossa. Não é incrível que estudar essas criaturas possa nos ajudar a viver mais e com mais saúde? Difícil de acreditar, mas o Deracho pode causar caos. Essas poderosas tempestades de vento estão ligadas a tempestades que se movem rapidamente e podem gerar rajadas de vento de mais de 160 km por hora. Imagine a força de um furacão, mas sem a estrutura em espiral. Em agosto de 2020, um Deracho significativo passou pelo meio oeste, causando destruição e prejuízos superiores a 7 bilhões de dólares. Casas foram destruídas, árvores arrancadas e linhas de energia derrubadas, afetando milhões de pessoas. A velocidade da tempestade pode dar a impressão de que ela surge do nada, deixando pouco tempo para se preparar. Embora o Deracho não ocorra com frequência, quando acontece, pode abranger grandes áreas e causar caos, criando condições perigosas e reparos caros. Compreender essas tempestades é fundamental para a preparação e proteção, já que seu caráter repentino pode pegar todos de surpresa. Você já enfrentou uma tempestade assim? A influência de Madonna mudou para sempre a música pop. Sua jornada rumo à fama mundial começou com o álbum de 1984, Like a Virgin, que trouxe uma ousada faixa-título que chamou a atenção do mundo todo. Este álbum não apenas apresentou melodias marcantes, ele gerou discussões sobre sexualidade e autoexpressão, ampliando os limites do que era aceitável na música mainstream. As performances provocativas de Madonna, que frequentemente combinavam teatro e música, atraíam tanto fãs quanto críticos, consolidando seu status como ícone da cultura pop. Mas o que realmente a distingue é sua incessante capacidade de reinvenção.
Desde os ousados primeiros passos nos anos 80, até a imagem estilosa e audaciosa que ela representa hoje, Madonna está sempre mudando seu som e sua imagem, inspirando inúmeros artistas ao longo do caminho. Ela quebrou estereótipos de estrelas pop femininas tradicionais, mostrando que uma artista pode ser ousada e sem desculpas. Com sucessos que abrangem décadas, Madonna prova que a criatividade não tem idade, o que ela fará a seguir em sua incrível carreira. A Cloudflare utiliza uma maneira única de gerar chaves criptográficas aleatórias, com a ajuda de uma parede de lâmpadas de lava brilhantes. Embora isso possa parecer estranho, por trás dessa abordagem divertida, há uma ciência séria. Os movimentos imprevisíveis das gotas nas lâmpadas criam um fluxo constante de aleatoriedade, o que é crucial para uma criptografia confiável. No mundo digital, onde a segurança da informação é fundamental, a aleatoriedade ajuda a tornar os códigos difíceis de serem quebrados. Métodos tradicionais de geração de aleatoriedade podem ser previsíveis às vezes, o que diminui sua segurança. Ao usar o comportamento caótico da lava, a Cloudflare não só fortalece a proteção de seus sistemas de criptografia, mas também demonstra uma solução criativa que une tecnologia e arte. Não é incrível que algo tão simples quanto uma lâmpada de lava possa ter um papel tão importante na cibersegurança? Você já se perguntou por que jogamos comida em fantasmas? Todo ano, em Gana, acontece um festival único chamado Omo, que reúne comunidades em uma celebração vibrante para expulsar espíritos malignos. Durante esse evento divertido, os participantes jogam no ar um prato especial de milho amassado, conhecido como K-Popoi. Esse gesto brincalhão simboliza não apenas uma zombaria da fome, mas também uma luta ativa contra inimigos invisíveis que ameaçam sua paz. Imagine pessoas rindo, dançando e espalhando K-Popoi, criando uma atmosfera de alegria e amizade. O festival é um lembrete do espírito comunitário e da cultura de resiliência, quando todos se reúnem para honrar suas tradições e crenças. Então, da próxima vez que você ver uma batalha de comida, lembre-se de que pode ser uma maneira poderosa de se livrar do negativo, assim como no festival Omo em Gana, e reflita sobre como diferentes culturas celebram as dificuldades da vida. Difícil de acreditar, mas a solidão pode ser mortal. Um estudo da Universidade de Harvard mostra que o isolamento social pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar. Os pesquisadores descobriram que pessoas sem amigos próximos têm um risco maior de várias doenças, incluindo problemas cardíacos. Essa relação ocorre porque a solidão pode aumentar os níveis de uma proteína chamada fibrinogênio, que é crucial para a coagulação do sangue. Quando seus níveis ficam muito altos, isso pode levar a condições graves, como infartos e derrames. É surpreendente e um pouco assustador que o bem-estar emocional afete diretamente a saúde física. Portanto, cercar-se de amigos e familiares não é apenas uma maneira de se divertir, é um passo importante para uma vida mais saudável. Estamos fazendo o suficiente para manter nossas conexões sociais? Na Indonésia, alguns macacos espertos atraem a atenção dos visitantes com suas interações únicas. Eles perceberam que os turistas costumam levar comida e objetos brilhantes, então mudaram seu comportamento para aproveitar isso. Em vez de apenas procurar comida, eles pegam ousadamente itens como óculos de sol ou bolsas e, em troca, pedem comida de forma brincalhona, mostrando suas impressionantes habilidades mentais. Os observadores não conseguem evitar sorrir e, às vezes, ficam irritados quando esses bandidos peludos negociam habilidosamente por petiscos. É um exemplo fascinante de adaptabilidade animal, já que esses macacos mudaram seu comportamento de caçadores selvagens para um estilo que se beneficia da atividade humana. Esse comportamento não só demonstra sua inteligência, mas também levanta questões sobre a vida selvagem e as condições urbanas. Estamos contribuindo para a dependência deles da interação humana? Adivinhe o que realmente move cada passo seu. Você pode se surpreender, mas a cada passo até 200 músculos de um adulto são ativados. Nossos corpos são máquinas complexas, e cada ação simples exige a colaboração de diferentes grupos musculares. Quando você levanta a perna, dezenas de músculos nas pernas, quadris e tronco começam a trabalhar para garantir um movimento suave e equilibrado. Cada músculo atua em harmonia, recebendo sinais do cérebro que coordenam tudo, desde a postura até o comprimento do passo. Essa dança complexa dos músculos não só permite que você caminhe, mas também demonstra a incrível adaptabilidade e força do corpo humano.
Então, da próxima vez que você sair para uma caminhada, lembre-se de que um simples passo é uma poderosa demonstração de trabalho em equipe físico. Quantos músculos estão trabalhando durante sua caminhada habitual? Muitos não sabem, mas existem reis dos ratos. Esse fenômeno estranho acontece quando vários ratos se enroscam com suas caudas, muitas vezes por causa de substâncias pegajosas, como sujeira ou sangue. Imagine um nó horrível de criaturas peludas, incapazes de escapar de seu triste destino. Os reis dos ratos não são apenas curiosidades estranhas. Eles enfrentam sérios problemas, como fome ou o perigo de serem devorados. Esses infelizes emaranhados foram encontrados principalmente na Europa, onde inspiraram lendas assustadoras e histórias de terror. Por mais inquietante que pareça, encontros com reis dos ratos são raros, o que os torna um assunto de interesse para cientistas e amantes dos animais. Na próxima vez que você ouvir uma história sobre reis dos ratos, lembre-se de que a natureza sabe como conectar eventos incomuns e frequentemente perturbadores. O que você acha que é a parte mais surpreendente desse fenômeno estranho? Vamos revelar a verdade sobre a água antiga da Terra. Você sabia que a água na Terra tem mais de 4,6 bilhões de anos, o que a torna mais velha que o próprio Sol? Esse fato incrível mostra que nosso planeta azul tem uma história fascinante. Cientistas acreditam que a água que temos hoje chegou à Terra através de cometas de gelo e asteroides que colidiram com nosso planeta em seus primeiros dias. Essa teoria destaca a complexa história da entrega de água, que começou logo após a formação do Sistema Solar. Imagine corpos de gelo viajando pelo espaço, trazendo água valiosa e eventualmente colidindo com a jovem Terra. Isso não só enfatiza os processos dinâmicos que moldaram nosso planeta, mas também mostra como tudo em nosso sistema solar está interconectado. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se de que ela percorreu um longo caminho muito antes de qualquer um de nós aparecer. Acredite ou não, o Afeganistão é o país mais infeliz. De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade, ele ocupa o último lugar devido a conflitos constantes e profundas crises humanitárias. Há muitos anos, o Afeganistão enfrenta dificuldades sem fim, décadas de guerras e problemas econômicos que afetam a vida cotidiana. As famílias têm dificuldade em atender às necessidades básicas, como comida, moradia e educação. E muitos ainda lidam com as consequências da violência. Imagine viver em um lugar onde a esperança parece distante e a sobrevivência é uma tarefa diária. Apesar da resistência e força do povo afegão, essas circunstâncias impactam muito sua felicidade geral. Ao contrário de outros países, onde há oportunidades para alegria e paz, a situação no Afeganistão nos lembra da importância da estabilidade e do apoio para melhorar o bem-estar. O que podemos fazer para ajudar a melhorar a vida em condições tão difíceis? Você já se perguntou como Klaus Barbie foi preso? Klaus Barbie, um famoso criminoso de guerra nazista, passou 33 anos fugindo da justiça, vivendo na Bolívia após a Segunda Guerra Mundial. Seu disfarce caiu por terra quando um jornalista fez uma entrevista falsa, fazendo perguntas em francês, um idioma que se acreditava que ele não entendia. Sem saber disso, Barbie não conseguiu esconder sua mentira sobre não saber francês, o que levou à sua identificação. Essa descoberta não foi acidental. O governo dos Icres ajudou em sua fuga da perseguição, ignorando o sofrimento que ele causou durante a guerra. Sua história levanta questões importantes sobre responsabilidade e até onde alguns governos estão dispostos a ir para proteger pessoas que cometeram atos horríveis. Como um criminoso de guerra pôde viver livremente por tanto tempo e o que isso diz sobre a busca por justiça? É verdade que hambúrgueres podem custar 5.000 euros? O Golden Boy, criado pelo talentoso chefe Robert John, é o hambúrguer mais caro do mundo e é feito com alguns dos melhores ingredientes. Esta criação luxuosa inclui carne de wagyu marmorizada, conhecida por sua incrível maciez, além de beluga para um sabor salgado. Também contém presunto ibérico, valorizado por seu sabor intenso, e lagosta suculenta. Para elevar o sabor a um novo nível, o chefe John adiciona trufa branca, um delicado ingrediente raro com aroma terroso. A mistura única também inclui queijo remaker e um toque de molho de soja japonês, unindo todos esses sabores luxuosos. Cada ingrediente desempenha seu papel na criação deste hambúrguer, que se torna não apenas um prato, mas uma verdadeira obra-prima culinária. Quem diria que um simples hambúrguer poderia alcançar tais alturas na gastronomia?
Prepare-se para se surpreender com as tecnologias a laser. Os lasers realmente revolucionaram os setores de entretenimento e tecnologia. Pense nos shows a laser em concertos ou eventos, que criam efeitos visuais hipnotizantes com cores vibrantes e padrões dinâmicos. Mas não é só diversão. Os lasers também desempenham um papel importante no armazenamento e recuperação de dados através de sistemas ópticos. Esses lasers usam luz para ler e gravar informações em discos, como CDs e DVDs, facilitando o acesso aos nossos filmes e músicas favoritos. A magia dos lasers está na ciência que une física e engenharia. Teorias sobre luz e energia se tornam ferramentas práticas que usamos todos os dias. À medida que nos aprofundamos nessa área fascinante, cresce o potencial para novas aplicações, como procedimentos médicos mais avançados ou comunicação em alta velocidade. Não é empolgante pensar no que o futuro reserva para os lasers? Descubra os segredos sombrios de um trabalhador da Caltrans. Mac Ray Edwards não era um construtor comum. Enquanto construía estradas na Califórnia, ele escondia um segredo obscuro. Edwards, um serial killer, caçava vítimas inocentes e escondia seus corpos sob as mesmas estradas que ajudava a construir. Esse ato horrível levanta questões inquietantes sobre quantas outras vítimas podem estar desaparecidas sob as rodovias californianas. Edwards conseguiu evitar a detecção por muitos anos, e seu legado sombrio ainda pode assombrar o estado. Imagine dirigir por uma estrada bem conhecida, sem suspeitar que um passado sombrio está escondido sob o asfalto. Enquanto as autoridades continuam a investigar casos antigos relacionados a ele, permanece o medo de que mais vítimas ainda não tenham sido encontradas. A história de Mac Ray Edwards é um lembrete assustador de que os lugares mais comuns podem esconder segredos sombrios. Quão seguros nos sentimos realmente nas estradas que percorremos todos os dias? Os dragões de Komodo podem se reproduzir sem parceiros? Esse processo incrível, conhecido como partenogênese, permite que as fêmeas de dragão de Komodo gerem filhotes sem a presença de machos. Isso é notável, pois é algo raro no reino animal. Quando uma fêmea de dragão de Komodo está sozinha, ela ainda pode colocar ovos que se desenvolvem em filhotes, geralmente do sexo masculino. A partenogênese ocorre quando os ovos da fêmea se desenvolvem sem fertilização, resultando em descendentes geneticamente relacionados. Isso pode ser uma vantagem para a sobrevivência em condições isoladas, onde os machos podem ser escassos. Na natureza, os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo e são conhecidos por vagarem por suas ilhas nativas na Indonésia. A capacidade de se reproduzir por partenogênese garante a sobrevivência da espécie, mesmo quando as condições não são ideais para a reprodução tradicional. Embora as fêmeas ainda possam acasalar com machos, essa adaptação única lhes dá uma vantagem, mostrando a incrível diversidade de estratégias reprodutivas na natureza. Você consegue imaginar como é ser um ser que pode prosperar tanto com um parceiro quanto sem ele? Você pode se surpreender. Na Alemanha existem cerca de 25 mil castelos, muito mais do que os aproximadamente 13 mil restaurantes McDonald's no Zdeck, County Wee. Esses castelos variam de imponentes fortalezas medievais a deslumbrantes palácios renascentistas, refletindo a rica história e a diversidade arquitetônica do país. Um exemplo famoso é o castelo de Neuschwanstein, que atrai milhões de turistas com seu design de conto de fadas. No entanto, nem todos os castelos estão em perfeito estado. Muitos são ruínas misteriosas em meio a paisagens pitorescas que convidam à exploração e à imaginação. Além disso, muitos castelos foram lindamente restaurados e transformados em museus vibrantes, hotéis luxuosos ou locais únicos para eventos. Para aqueles que são apaixonados por história e arquitetura, a paisagem repleta de castelos é um verdadeiro tesouro esperando para ser explorado. Você consegue imaginar um incrível lago de lava em Vanuatu? O Lago de Lava Maureen, localizado dentro do vulcão Maureen, é um lugar verdadeiramente único. Essa maravilha natural permite que os visitantes vejam a atividade vulcânica ativa de perto, algo raro no nosso mundo. O caminho até esse lago fascinante não é para os fracos. Envolve superar trilhas difíceis e encostas íngremes, tornando a jornada desafiadora e emocionante. Quando você finalmente chegar, será recebido pela visão da lava borbulhante, criando uma atmosfera incrível, como em um filme. Embora medidas de segurança sejam necessárias devido à natureza imprevisível dos vulcões, muitos aventureiros acham que essa caminhada vale a pena.
Essa experiência é inesquecível, oferecendo não apenas vistas deslumbrantes, mas também uma compreensão mais profunda das poderosas forças que moldam nosso planeta. Pronto para explorar essa joia de fogo? As extensões de CEP são 4 dígitos adicionais que tornam a entrega de correspondências mais precisa. Essas informações ajudam os trabalhadores dos Correios a classificar e entregar pacotes mais rapidamente, além de reduzir erros. É interessante como esses códigos, criados originalmente para Correios, se tornaram ferramentas úteis em diversas áreas. Por exemplo, empresas utilizam os CEPs para analisar demografia e pesquisas de mercado, ajudando-as a entender melhor a localização e as preferências dos clientes. Além disso, meteorologistas usam dados de CEP para prever o tempo de forma mais precisa em regiões específicas. É surpreendente como um simples número pode impactar tanto a logística e as decisões do dia a dia. Da próxima vez que você digitar seu CEP, lembre-se de que ele não só ajuda na entrega de correspondências, mas também influencia o funcionamento de negócios e serviços. Você sabia que os flamingos se alimentam com a cabeça para baixo? Esse comportamento curioso está ligado à estrutura única de seu bico, que é projetado para filtrar alimentos da água. Os flamingos têm bicos longos e finos, curvados para baixo, que permitem que eles naveguem em águas turvas e capturem pequenos organismos, como algas, crustáceos e outros invertebrados. Ao se alimentar, eles mergulham a cabeça na água, com os bicos abertos, criando um efeito de sucção que ajuda a coletar a comida. Suas pernas também ajudam a agitar o sedimento, facilitando o processo de alimentação. Essa técnica de cabeça inclinada pode parecer engraçada, mas é extremamente eficaz para essas aves. Além disso, a cor rosa dos flamingos depende da dieta. Quanto mais carotenoides eles consomem, mais vibrante se torna sua cor. Não é incrível como um ato tão simples de se alimentar pode revelar tanto sobre a adaptação e a sobrevivência dos animais? Na próxima vez que você ver um flamingo, reserve um momento para apreciar o design impressionante de seu bico e a técnica de alimentação única que o torna tão especial. Difícil de acreditar, mas Vênus tem um dia incrível. Um dia em Vênus dura mais do que um ano. A planeta leva cerca de 243 dias terrestres para completar uma rotação em torno de seu eixo. Ao mesmo tempo, Vênus orbita o Sol em apenas 225 dias terrestres. Essa situação incomum significa que, se você vivesse em Vênus, poderia comemorar seu aniversário muito antes de ver o nascer do Sol. Imagine soprar as velas e esperar meses para ver o Sol aparecer no horizonte. Vênus também gira na direção oposta à maioria dos planetas. Então, se você estivesse lá, o Sol nasceria a oeste e se poria a leste. Essas condições extremas tornam Vênus um lugar único em nosso sistema solar, mostrando a incrível diversidade de fenômenos planetários no universo. Não é louco? Você já se perguntou por que Byron escolheu um urso como animal de estimação? Lord Byron, o famoso poeta do século XIX, não era apenas um mestre das palavras, mas também um rebelde que adorava o incomum. Quando a Universidade de Cambridge proibiu cães, Byron não se contentou em seguir as regras. Em vez disso, decidiu ter um urso, mostrando seu espírito rebelde e amor pelo diferente. Essa escolha inusitada não só chamou a atenção, mas também fortaleceu sua reputação como um homem corajoso que desafiava as normas sociais. Imagine-se passeando pelo campus da universidade e encontrando um urso em vez do habitual cachorro. As travessuras de Byron não apenas divertiam, elas geravam discussões e ampliavam limites. Seu urso se tornou um símbolo de sua rejeição às expectativas sociais, provando que, às vezes, para se destacar, é preciso quebrar estereótipos. O que isso diz sobre a natureza rebelde da criatividade? O Lago Baikal, localizado na Sibéria, é de fato o lago mais profundo do planeta, com mais de 1.600 metros de profundidade. Isso é mais profundo do que muitos arranha-céus. O que torna o Baikal ainda mais especial é que ele contém cerca de 20% da água doce do mundo, que não congela, o que é impressionante para um único lago. Todos os anos, muitos turistas visitam suas margens, atraídos não apenas por seu tamanho imenso, mas também pela sua biodiversidade única. No Baikal, vivem espécies que não existem em nenhum outro lugar, incluindo a foca do Baikal, o que aumenta o interesse por este lago. Além disso, a região ao redor é famosa por suas paisagens deslumbrantes, com montanhas e florestas repletas de vida selvagem. Este belo e antigo lago existe há mais de 25 milhões de anos, tornando-o um dos mais antigos do mundo.
Com sua profundidade incrível, ecossistema único e vistas de tirar o fôlego, o Lago Baikal é realmente uma maravilha natural que vale a pena explorar. Acredite ou não, a Grécia pagou pessoas para se aposentarem mais cedo. Em uma medida inusitada, a Grécia ofereceu incentivos financeiros para que as pessoas deixassem o trabalho aos 30 anos, especialmente em profissões perigosas como cabeleireiros. O governo queria proteger os trabalhadores de condições arriscadas, mas essa política trouxe sérios problemas econômicos. Embora fosse voltada para apoiar os funcionários, a combinação de aposentadorias precoces e evasão fiscal criou uma situação financeira instável. Muitos que aproveitaram esses incentivos nem sempre contribuíam de forma justa para o sistema tributário, resultando em perda de receitas para o governo. Além disso, com a diminuição do número de trabalhadores contribuindo para a economia, a Grécia enfrentou dificuldades para manter seus serviços públicos e benefícios. A tendência da aposentadoria antecipada destaca o delicado equilíbrio entre proteger os trabalhadores e manter a estabilidade econômica. Como essa política ambiciosa afetou a vida dos gregos comuns. Vamos revelar a verdade sobre o incrível salto de Hiroto Ojibara. Em 2025, nos X Games em Aspen, Hiroto Ojibara fez manchetes ao realizar um salto impressionante, equivalente a 2.340 graus, ou seja, incríveis 6,5 rotações no ar. Essa conquista extraordinária o colocou no livro dos recordes como o primeiro snowboarder a executar esse truque inusitado. A multidão explodiu em aplausos enquanto ele flutuava no ar, mostrando não apenas sua habilidade, mas também uma precisão incrível. Cada giro de seu corpo gerava aplausos entusiasmados, tanto dos juízes quanto do público, que mal podiam acreditar em seus olhos. O snowboard é um esporte repleto de truques surpreendentes, mas a performance de Ojibara o elevou a novas alturas, literalmente. Seu salto revolucionário não só representa o espírito de inovação nos esportes de inverno, mas também inspira jovens atletas em todo lugar. O que motiva uma pessoa a ultrapassar tais limites? Uma coisa é certa, seu salto histórico ficará na memória como um momento marcante no mundo do snowboard. Adivinhe o que realmente faz os aventureiros escalarem montanhas? Na Áustria, existe uma incrível escada suspensa, a 700 metros de altura, chamada de Escada para o Céu. Essa estrutura emocionante não é para os fracos de coração, é um verdadeiro teste de coragem, mesmo para os alpinistas mais ousados. Imagine pisar em degraus que parecem flutuar no ar, cercados por vistas deslumbrantes da paisagem alpina abaixo. À medida que sobem, os alpinistas sentem tanto emoção quanto um leve medo, tornando essa aventura realmente emocionante. A escada atrai não apenas alpinistas experientes, mas também turistas curiosos que desejam enfrentar seus medos. A cada passo, os alpinistas não só se desafiam fisicamente, mas também apreciam a beleza da natureza, criando memórias para a vida toda. Você será o próximo a conquistar essa incrível escada?